Olá, igreja! Esse é o nosso treinamento número 3 para o Casa de Paz. Vamos falar sobre uma base para o reino de Deus. Nosso texto de hoje, Lucas 10, verso 7, diz assim: fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando Jesus enviou 70 de seus discípulos, de 2 em 2, para entrarem nas cidades e aldeias em busca dos filhos da paz, ele tinha em mente mais do que evangelizar essas famílias. Seu objetivo primário era esse, mas Jesus tinha um objetivo principal. Era estabelecer bases de operação do reino de Deus nessas casas. Era isso que os discípulos estavam indo fazer. No verso 1 desse mesmo capítulo, nós já falamos num outro dia, o Senhor enviou esses discípulos a lugares que ele pretendia ir. O verso diz assim: adiante de sua face a todas as cidades e aldeias de onde ele estava para ir. Ou seja, os discípulos estavam precedendo Jesus, preparando a casa para receber a chegada do Mestre, fazendo daquela casa uma base para a operação de Jesus quando ele chegasse ali. Quando lemos esse capítulo de uma forma desatenta, nós podemos até imaginar que essa missão ela era superficial. Ela era uma missão onde os discípulos iriam, procurariam algumas pessoas, falariam assim de Jesus rapidamente, um evangelismo fast food, bem rapidinho, falariam e voltariam no mesmo dia com relatório para Jesus. Ó, esses daqui sim, aqueles dali não, essa casa sim, aquela casa não. Mas um estudo real desse texto, desse capítulo, mostra que não foi assim. Aquela missão durou no mínimo algumas semanas e temos vários motivos para crer nisso. Eles foram organizados em duplas, enviados a cidades e aldeias onde Jesus estava para ir. Motivo 1 para a gente entender isso: foram à frente de Jesus, precedendo Jesus. Motivo 2: encontrar uma casa e ficar até que Jesus chegasse ali. Ora, eram muitas cidades, muitas aldeias. Isso não aconteceria num único dia. Jesus não estaria em todas essas casas num único dia. Terceiro motivo: a distância entre essas casas, o tempo, né? Jesus mandou cada par de discípulos permanecer comendo e bebendo do que lhe fosse oferecido. Não se tratava de bater numa porta, entregar um folheto, dizer algumas palavras e ir embora. O objetivo principal era estabelecer um relacionamento sólido com as pessoas daquela casa. Era conviver ali tempo suficiente para preparar aquele lugar para hospedar Jesus quando ele chegasse ali. Um lugar onde Jesus realizaria milagres. Ao encontrar um filho da paz, os discípulos deveriam operar em 3 propósitos. Primeiro deles, anunciar a paz e pregar o evangelho a qualquer um que estivesse na casa. Segundo propósito, quando estivessem ali, deveriam curar os enfermos, ou seja, confrontar qualquer situação prática que estivesse comprometendo a paz daquelas pessoas. Isso daí nos faz lembrar do verso 17, quando eles foram dar um relatório a Jesus dizendo que estavam animados porque os demônios se submeteram a eles. Ou seja, eles oravam por cura física, mas por libertação também. Terceiro motivo: proclamar a chegada do reino de Deus ali.
implantar o governo do Senhor naquela casa. Quando o reino de Deus é estabelecido, cessa o domínio de Satanás, cessa também a independência, a autossuficiência do homem. Esse será o nosso alvo nesses próximos meses. O que nós faremos? Nós vamos sair de 2 em 2 e encontrar casas. Nós vamos levar a essas casas a oportunidade de salvação. Nós vamos estabelecer um relacionamento de amizade, de fé com quem estiver ali, para a gente poder falar do Evangelho e falar de salvação. E o objetivo final é que aquele lugar se transforme numa casa base permanente para Jesus operar. Você não pode ficar fora dessa missão. Você não pode se esquivar desse momento. Nós estamos indo. Qualquer crente que tenha passado por um encontro com Deus e tenha seu coração disposto, pode fazer isso. Se você pensar na sua inexperiência, eu quero te lembrar que os 70 discípulos eram crentes inexperientes, novos convertidos, nunca tinham expulsado um demônio da vida de ninguém. No final do ministério de Jesus, os mais velhos na fé tinham 3 anos de conversão. Essa inexperiência não é o motivo para você não ir. Não deixe a timidez, o comodismo ou a falta de compromisso te roubar essa conquista. Nós estamos indo em nome de Jesus. Lucas 10,16 diz: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E a quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Será que isso não basta para sermos obedientes e começarmos a procurar os filhos de paz, fazer de suas casas verdadeiras embaixadas do reino de Deus? Você vai dizer sim ou não ao chamado do seu Jesus?